E vamos para mais um BitGet Traders de Elite versão Rio de Janeiro agora, com um convidado mais que especial, um convidado do mercado tradicional, mas que me contou aqui nos bastidores que gosta de operar cripto também, Rodrigo Cohen. Um prazer te receber, cara. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, Fernando, BitGet, estou aqui, uma grande alegria estar com vocês e vamos em frente. Cara, o legal desse programa é que eu recebi muita gente aqui que foram meus mentores durante a minha jornada no trade. E você foi um deles, cara. Até comentei contigo. Eu aprendi muito com você no passado, vi muitas suas lives lá no YouTube. Então é um prazer estar aqui e que a galera consiga aprender um pouco do que eu aprendi também, cara. Que legal, tomara, a minha expectativa é essa e vou falar uma coisa. A galera me chama de velho, cara. Quando você começa a falar isso, meu Deus, todo mundo aprendi, comecei com você, quando cada um que fala isso, fala, mano, conta outra, muda de assunto aí, que pô, daqui a pouco, né, mas tudo bem, é um prazer. Não, tu não é velho. É que você foi um dos primeiros que começou, entendeu? Bom, entendi, A internet que é muito nova. Sensacional, boa. E, cara, conta um pouco da sua história do mercado. Quem é você, pra galera que não te conhece? A galera do mercado tradicional, todo mundo te conhece. Tu já é quase como uma lenda. Mas e do mercado cripto aí? Se apresenta. Vamos lá, mercado cripto, galera. Eu me chamo Rodrigo Cohen. Tanto tempo, né? Comecei a operar em 2000, né? Tava te contando isso. Minha primeira operação foi em 2000, então tem bastante tempo. Nessa época eu tinha 22 anos, pra saber a minha idade, Pronto, né? já entregou, Só já. fazer os cálculos. Eu tinha 22 anos e meu pai que me influenciou a entrar na bolsa de valores. Comecei comprando opções, então eu sempre fui uma pessoa já desde o início agressiva, Uhum. né? E ganhei dinheiro com opção, é aquele negócio. Dobrei, tripliquei quanto eu investi e depois perdi tudo. Mas Normal. ficou normal, mas ficou aquela pulguinha, né, atrás da orelha, cara, dá pra ganhar dinheiro se eu souber o que eu tô fazendo. E aí, desde então, eu sou engenheiro de formação. Então, Mais um, cara. Como a tá gente vendo? recebe trader. Eu sou engenheiro também. Então A gente é isso. recebe muito trader engenheiro aqui, cara. É isso. E é legal falar sobre esse negócio de estudo, né? Porque hoje, assim, muito do público cripto é gente bem jovem, né? Uhum. E a galera fica naquela, né? Eu tenho filhos também, né? 13, 15 anos, e eles ficam naquela. Poxa, eu sigo pessoas com um pouquinho mais de idade que não querem fazer faculdade, não querem estudar. E aqui tem exemplos de duas pessoas que, mesmo investindo em cripto, né? Tradando e tal, a gente estudou, né? Acho que é E importante ajudou ter esse lado. muito, Ajudou cara. muito. Ajudou Ajudou muito. muito. Apesar de não ter um pré-requisito, você não tem que ser formado em nada. Ah, tem que ser economista para treinar? Não. Tem que ser engenheiro? Não. Pode ser qualquer profissão. Mas acho que é importante se estudar, né? Para poder desenvolver a mente, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente dar esse exemplo. E aí, eu trabalhava com tecnologia, mas mesmo assim eu sempre fui aquele fã de tecnologia, porque eu trabalhava com isso, eu era desenvolvedor de sistemas, e eu sempre fui pegando meu dinheiro que eu ganhava nos meus trabalhos e fui investindo na Bolsa de Valores. Então eu acumulei um patrimônio bom de 2000 até 2008, que a Bolsa só subiu. Aquela época Coisa linda. cripto não se falava, aquela Nem época, existia, né? Nem existia. E aí eu consegui acumular um bom dinheiro, mas em 2008 teve a crise do subprime, as bolsas do mundo caíram, a crise hipotecária nos Estados Unidos, as bolsas do mundo todo caíram. No Brasil não foi diferente. E eu tinha acumulado, lembro, 250 mil reais. Era um bom valor. Hoje já é, imagina 2008. Uhum. Muito dinheiro. Porque eu juntava tudo. Eu ia juntando, comprando, a bolsa subia. Tava ótimo. E aí aconteceu, em 2009, meu patrimônio de 250 mil tinha virado 80 mil. E aí eu, muito inteligente, eu falei, cara, quer saber? Eu vou parar de perder. Vendi tudo. E aí logo depois, 2009, a bolsa começou a subir. Fechou o ano praticamente no mesmo patamar de 2008. E eu não recuperei nada, porque eu tava fora, tava em renda fixa. E aí nessa hora eu falei, quer saber? Vou sair de onde eu tô, trabalhar com tecnologia, vou sair de onde eu tô e vou pro mercado financeiro. Então 2009 marca a minha entrada profissional no mercado financeiro. E aí de lá pra cá eu fiz várias coisas. Já fui agente autônomo, né, assessor de investimentos, tive meu escritório de investimentos da XP. E aí lá eu comecei a aprender como que tradeava, que até então eu não sabia nada. Investir em bolsa eu não fazia trade nenhum. E aí começou a minha paixão. Então, na época, eu lembro, pra você poder crescer o escritório, você tinha que captar cliente, normal. Para captar clientes, você tinha que ensinar. O pessoal estava começando na bolsa. Naquela época, a gente tinha... Eram 500 mil CPFs na bolsa. Hoje a gente tem 3 milhões, né? Então, uma diferença muito grande, né? A bolsa cresceu 6 vezes e tal. Então, a gente tinha que aprender. Então eu fui aprendendo a tradar e comecei a tradar, comecei a tomar o gosto. Então de lá pra cá, em 2013 eu virei trader full time. Então fiquei, né, forte nisso, tradando bastante. Em 2015 eu tirei meu certificado de analista,
porque eu achei que era interessante eu poder divulgar o meu conhecimento. Então eu fiz a prova, tirei as provas, né? Tirei meu certificado de analista. Analista pleno? Analista técnico. Uhum. Eu nunca gostei muito de análise fundamentalista, né? Não era muito minha praia. O negócio é trade. E aí eu tirei minha certificado de analista, comecei a ensinar outras pessoas também. E aí eu fui convidado para uma casa de análise que era o Portal do Trader, para poder ser analista lá. E aí depois, um pouquinho depois, a XP me chamou para poder ser analista lá dentro, comandar a maior sala de chat que tinha lá dentro, acompanhamento de clientes e tal. E aí foi bem legal. E aí comecei a ensinar mais pessoas, eu comecei a ter mais visibilidade. E depois eu saí e abri a minha própria empresa. E hoje eu tenho 40 mil alunos, né? Nossa. Uma marca bem forte, né? A minha cidade, a cidade que eu nasci, tem 27 mil pessoas, cara. Eu tenho 40 mil alunos. Tá vendo? E é isso, aí tô aí nas redes sociais aí, buscando ensinar as pessoas e pra mim é muito gratificante os feedbacks que eu tenho. Uhum. Hoje eu não sou mais analista, eu tenho certificado, mas tá congelado, então eu não dou mais call, recomendação, não faço mais carteira. Por isso que tá postando as boletas, né? Exatamente, porque agora eu trado, Sim. né? E pra mim era muito importante voltar a tradar, voltar às minhas origens. Então, desde o início do ano, eu voltei a tradar. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou trader full time. Hoje eu posso dizer que é possível ganhar dinheiro com trade. É possível viver de trade se você quiser. Só que as pessoas, infelizmente, ela têm uma visão errada do que é viver de trade, né? Então, por isso que a maioria não consegue. Mas é possível sim, é possível ganhar dinheiro. É possível você ter uma vida que você pediu a Deus. Desde que você plante, você poder depois colher, né, aquilo que você plantou. Então, acho que é basicamente isso. Uma coisa legal, você comentou que você participou do Portal do Trader, eu não sabia, cara. Inclusive, a gente recebeu o Caio Sasaki aqui. Ah, que legal. Ele participou aqui do Trader Elite também. Acho que ele foi o terceiro convidado, se não me engano. Que legal. Cara também, pô, muito bom. Muito. E eu achei bem interessante essa mudança que você fez, cara. Eu tinha reparado já nos seus posts, na hora que você começou a postar boleta, eu falei, cara, só que ele não é mais analista? Porque não pode, né? Analista não NPI, pode. ele não pode operar. Não pode. Que legal, cara. Que legal que você... Não que legal que você deixou de ser analista. Mas que essa mudança também, ela é importante dentro do processo, né? Você mostrar os dois lados. Você mostrar que você tem o conhecimento de um analista e que você consegue ganhar dinheiro como trader também. Então, pô, muito bacana essa mudança. E algo que você comentou, eu achei bem curioso. Você falou que em 2008, tu tava lá compradaço na alta, 250 mil, caiu, vendeu e um ano depois voltou pra máxima histórica. Passado isso, a gente viu essa situação 2 vezes acontecerem novamente. 2020, mesma coisa, derreteu. No começo do outro ano a gente ia voltar tudo. Agora, recentemente, derreteu e a gente tá, o quê? 5%, 6% da máxima histórica de novo. O que você fez nessas 2 próximas vezes aí? Cometeu o mesmo erro ou aprendeu? Muito bom. Bom, a primeira vez, foi em 2020, pandemia, né? Eu tive um pouco de dificuldade no início. Eu achei que ia cair mais, porque a gente nunca tinha passado por isso. Exatamente. Né? Circuit breaker, vários dias seguidos. O que foi? Vários no mesmo dia. Mesmo dia. Acho e que foi 5, 6 no mesmo dia. Foi bizarro, surreal, né? bizarro. Dinheiro tá umas horas. E aí eu lembro que foi falado, né? O nível de volatilidade que a gente estava tendo não tinha desde a crise de 29, de 1929. Na pandemia, isso. Na pandemia, né? Alguns estudos mostraram. Então, assim, na pandemia não tinha ninguém vivo que tinha vivido aquilo alguma vez na vida. Sim. E a maioria dos investidores no Brasil, apesar que a pandemia foi no mundo, mas no Brasil aconteceu a mesma coisa com a Bolsa, né? Foi diferente. A maioria dos investidores no Brasil, a metade dos investidores em Bolsa do Brasil não tinham 1 ano de experiência. Porque tinham subido com o bull market que tinha tido antes. Então não tinha experiência de poder investir. Então pegou muita gente totalmente sem saber o que fazer e foi difícil. Mas saímos vivos. Então, sua pergunta, o que eu fiz? No início eu demorei para acreditar que fosse voltar a subir, mas graças a Deus consegui pegar de novo, né, firme. E agora dessa vez também eu consegui fazer boas operações e boas compras. O que eu queria trazer, que é interessante, né, a gente consegue, isso né, matéria aí de diversas publicações, a gente consegue ter os maiores ganhos nos piores momentos. Perfeito. O mercado é feito muito disso. E a maioria das pessoas, infelizmente, não aprende. Porque é aquele negócio, né? A bolsa tá lá embaixo, o cripto, né? O ativo tá lá embaixo, ninguém quer. Quando tá lá em cima, todo mundo quer sair comprando. Né? Então você acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Que é o que a maioria das pessoas faz, infelizmente, né? Fazem, mas infelizmente mais. Eu acho que nada como uma experiência, nada como os anos, nada como você errar bastante para alguma hora você abrir o olho e falar, cara, tem que acordar, tem que passar a fazer diferente do que eu sempre fiz, porque se nunca deu certo, agora para passar a dar, eu tenho que fazer o que eu não fiz, né, de certo, né? Então agora eu acho que já tô mais preparado. Cara, eu acho que o bear market ele é essencial na formação do trader.
passou por 3, eu passei por 2. E eu vejo muito dos traders que, principalmente a gente viu isso ano passado, não, ano retrasado, 2021, pós-pandemia, surgiram muitos traders. Os traders que nasceram no bull market, que a gente fala, né? E, os caras não, arregaçando. E essa galera que geralmente ela nasce no bull market, ela morre no bear market. É o cara que não existe, é o cara que não passou pela crise. E algo interessante agora também, que a gente recentemente passou por uma crise, ou tem gente que diz que ainda estamos, ou está por acontecer, né? A gente não sabe, mas de fato foi um bear market e que está se estabelecendo, né? Pô, tá falando em bolsa, em máxima histórica novamente, como é que vai falar em bear market, né? Então a gente passou por uma crise aí de pouco mais de um ano. E para quem começou a operar nesse tempo, de um ano para cá, cara, já vai ter uma formação muito acima do cara que vai começar agora. Ou do cara que começou em 2021 e já morreu. Por quê? Porque ele passou por esse processo. É como se fosse tipo uma matéria da faculdade, né? A crise, né? A faculdade da formação trader tem que ter a matéria da crise. E é essencial, cara. Então eu vejo que essa galera que sobreviveu nesse último ano tá muito preparada pro mercado. Com certeza. E eu acho que isso tem tudo a ver com o trade, com a vida de trade e com a vida como um todo, né? Nada como você ficar devendo, para você ver como é que, né, é difícil você conseguir dar a volta por cima para depois ter momentos bons na vida. Então, eu posso falar isso de mim, né? A vida nunca não foi fácil a vida toda, né? Não que hoje seja, mas antigamente era mais difícil ainda. Então, acho que nada como você ter uma sequência de loss na vida em qualquer coisa muito grande para que você consiga criar carcaça e nos momentos difíceis você está mais preparado, porque eles sempre aparecem. As pessoas tendem a ver os outros postarem nas redes sociais, as boletas, né? Boleta grande. É que eu falo para os meus alunos, os seguidores, eu falo, cara, para de olhar a grama do vizinho. Sim. Porque cuida da sua. Faz com que a sua seja mais verde de todas. Melhor, porque vai ficar mais bonita que a do vizinho. E ela vai ser sua, né? Você não sabe o que o vizinho teve que passar para ele poder chegar lá. Primeiro, você não sabe se é verdade o que ele está mostrando. Isso já é um ponto também importante, né? Mas você não sabe o que ele teve que passar para poder chegar lá. Então, você cria o seu caminho, né? É importante você criar o seu caminho, você valorizar o processo todo para você poder chegar lá. E eu acho que quanto mais difícil você tem, quanto mais dificuldade você tem para poder chegar no teu objetivo, mais valor você dá a ele. Eu vejo hoje com meus filhos, por exemplo, poxa, fico pensando, cara, como é que eu vou criar eles? Porque eu tenho mais condições do que meu pai tinha para dar para eles alguma coisa. Eles hoje têm, com a idade deles, muito mais do que eu demorei muito tempo para chegar. Então, e agora? Como é que eu faço para poder mostrar o verdadeiro valor das coisas? Então é difícil, né? Então eu tenho que... E aí, o que eu faço? Então é complicado. Então acho que realmente a dificuldade faz o homem, ou a mulher, né, trader, crescer. Eu acho que isso é muito importante. E como é que tá sendo essa mudança na sua vida de agora que você deixou de ser analista, você deixou de trabalhar para viver de trade? É a primeira vez que você tá vivendo de trade ou você já passou por isso no passado? Como é que é? Ó, em 2013, eu tinha meu escritório de investimentos da XP. Eu me juntei com outro escritório maior do que o meu. A gente se juntou, o New Force, caramba, ficava perto um do outro e tal. Achei que valia a pena. E eu já sonhava com esse universo de poder ganhar dinheiro. Então, às vezes, eu era assessor, mas eu operava. Eu era o chefe da mesa. Tinha algumas pessoas na mesa, eu era o chefe lá e tal, beleza. E aí, cara, um dia eu falei, eu tenho que tomar essa decisão, eu quero viver disso. Eu quero só tradar. Porque é uma vida que eu quero. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu me dei um desafio. Se eu conseguir, durante 3 meses, ganhar com o trade, lá no escritório onde eu tô, com o trade, a mesma coisa que eu ganho como salário onde eu tô, então quer dizer que eu vou conseguir viver de trade. E eu me dei esse desafio e 3 meses depois eu consegui bater a minha meta. Quer dizer, durante os 3 meses, e no terceiro mês eu vi que eu bati minha meta. Então eu falei, cara, é esse o ponto, consegui. Cheguei pro sócio do escritório, falei, ó, cara, vou viver o meu sonho. Então vendi minha parte para ele e me vi no dia seguinte, em casa, com o computador, era só um notebook e um monitor, sozinho, eu e eu. E agora? Né? Só que assim, em 2013 eram muito menos recursos. E já tinha filho, né? Já tinha os 2 filhos. Tá? O segundo tava com 3 anos, nasceu em 2010, e o outro tava com 5. Falei, cara, e agora? Né? E aí foi bem difícil. Meu pai costumava muito falar isso, né? Ele falava assim, a gente vai subindo de nível, só quando a gente sobe num patamar maior do que a gente está acostumado, a gente começa de baixo, mesmo estando um nível acima. Aí vai subindo, começa de baixo, mesmo estando acima, e por aí vai. Então,
eu meio comecei de baixo, né? Eu tava já ganhando durante 3 meses, mas agora eu tava sozinho, então eu ia começar com uma série de desafios. Então, em 2013 eu me dei a oportunidade de tradar. Todo dia eu pensava em desistir, porque não era fácil. Estresse. Tudo. A bolsa era outra. Eu acho que hoje é muito difícil, porque tem muito mais robô operando, né? Alta frequência, mas naquela época também era muito difícil, porque a bolsa em patamares muito mais baixos, liquidez muito menor, volatilidade menor. Precisava de muita margem para operar. Precisava de margem para operar, você não tinha tantos recursos assim técnicos de indicadores e para quem usa, né, de tudo, de estudos e cursos e o que tem. Eu, apesar de ensinar, eu compro todos os cursos que lançam para poder ver o que a galera tá fazendo, principalmente cursos de fora, cursos de gringos, eu faço mentoria fora, então é legal para ver para poder estar antenado. Então, eu pensava em desistir todos os dias, foi muito difícil. Eu lembro que lá em casa eu tenho uma varanda, né? E do lado do meu quarto, né? E eu treinava no quarto. Eu saía da varanda, olhava pro céu, ficava, conversava com Deus. E aí? O que eu faço? E aí, assim, eu fui me segurando. Minha esposa é médica, trabalha e fazia muito plantão pra poder pagar as contas de casa, que eu não conseguia. Mas alguns meses eu conseguia ajudar em alguma coisa. Tinha também a família que às vezes apoiava, às vezes não. Porque, pô, o que esse cara tá fazendo em casa o dia todo? Vai trabalhar. Né? Sei bem como é, Sabe viu? como é, não é? É vida Sei real. bem É como vida é. real. Vai pro... Ó, já que você tá em casa, você pode descer pra pegar não sei quem que tá lá embaixo, né? Já que você tá em casa, você pode descer pra pegar o menino da van que vai chegar. Já que você tá em casa, vai fazer compras, por favor, não sei o quê. Não é que já que você tá em casa, tô trabalhando, tô tradando, né? Você sabe? Então é vida Nossa, real. sei bem. É vida real. Ó, a gente meio que inventou o home office, tá? Com esse É negócio aí verdade. de trade. É verdade, é verdade. E já passava pelos problemas que a galera passa hoje no office. A gente passava É já há um bom verdade. tempo atrás. É Cara. verdade. E aí, depois de muita pressão, eu resolvi mandar currículo. Porque. Você eu não já tava era ganhando. analista? Não. Tá. Resolvi mandar currículo, porque eu não tava conseguindo ganhar dinheiro pra poder manter a família. Eu tinha muito esse negócio, cara. Eu quero ser homem da casa. Eu não sou machista, não, mas eu quero ser homem da casa. Eu quero, Sim. pô, suprir a família, né? E, pô, não tava bom. Minha esposa tava ralando muito, trabalhando muito, os filhos, né, e tal, e tal. Aí eu comecei a ficar endividado. E pagar a escola, pra quem tem filho sabe que a escola é caro, né? E aí eu comecei a ficar endividado e comecei a não poder pagar a escola dos meus filhos. E comecei a mandar currículo. E o que eu falo hoje é que mesmo formado em engenheiro, a minha sorte é que ninguém me quis. Eu não consegui nenhum emprego. E aí tive que continuar tradando, entendeu? Eu não tive opção. Não é que, o plano B. Não tive. Nem o plano B funcionou, entendeu? E aí foi isso. Aí entre trancos e barrancos eu comecei a crescer, evoluir. Até que em algum momento eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu comecei a fazer operação de day trade e de swing trade junto. Então eu tive esse momento de uns 2 anos, um pouco menos, 1 ano e 8 meses mais ou menos, 10 meses. Eu fiquei durante esse tempo full time vivendo do dinheiro da minha família, né, minha esposa e do trade. Cara, a gente teve uma caminhada muito parecida. Eu tive um processo como o seu, eu também trabalhava. Eu larguei o emprego pra ver de trade num processo muito parecido. Tipo, pô, tô ganhando mais do que o meu salário. Fiz esse mesmo processo, fiquei lá pouco mais de 2 anos fazendo de trade. Aí depois eu comecei a procurar empregos que eu conseguia complementar minha renda, conseguia fazer os dois. E aí eu entrei no mercado financeiro a fundo, também como assessor. Cara, muito parecido. Também tô tirando meu CNPI agora, Legal, trabalho aqui legal. na Bit. Então legal, cara, um processo muito parecido. E agora tu voltou, né? Tu voltou pra vida de trade, só que agora mais seguro, com uma reserva maior de emergência. Tá operando melhor, tá saindo melhor? Como é que tá sendo? Então, é muito engraçado, né? Eu voltei a tradar agora, por quê? Porque um dos meus pilares da minha vida, até estava comentando uma pessoa hoje sobre isso, é a verdade. Então, chegou um momento que eu não conseguia lidar com eu ensinar para as pessoas uma coisa que eu não fazia. E Só aí... explicar pra galera que não sim, entende, sim. explicar que não fazia, porque é o seguinte, o analista CNPI, ele não pode operar o ativo que ele indica. Então é por isso que, por exemplo, o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo no YouTube, acho que foi 2017, por aí, quando ele operava lá no YouTube, ele operava no simulador. E não é que ele tá operando no simulador porque ele não sabe operar, porque ele não pode, ele só pode operar Isso. no simulador. Isso. Só que assim, por mais que a gente, enquanto analista, a gente tenha um discurso, e que é verdadeiro, em relação a nossa responsabilidade é muito grande. Eu tenho 1000 pessoas ao vivo comigo, eu falo que vai subir, então eu recomendo uma compra, pode cair, a pessoa perde dinheiro. E te lida com muita gente que fala, meu único dinheiro que eu tenho. Então, cara, essa compra de hoje vai me ajudar a pagar o almoço dos meus filhos. Então, cara, e agora? Então, é uma responsabilidade grande. Mas mesmo assim, não é a mesma coisa que você operar o teu dinheiro. Sim.
Porque, né, então tem diferença. E aí, eu comecei a me incomodar muito com essa situação, até que veio, eu já tinha lido, mas veio de novo na minha mente o livro, né, do Arriscando a Própria Pele, né, que a gente fala, né, o Skin in the Game, né, Nassim Taleb, que ele fala, assim, emblemático, ele fala, ó, o que adianta, nesse livro ele fala exatamente isso, se você recomenda alguma coisa, mas você não faz aquilo que você está recomendando, cara, onde é que tá a essência, a verdade disso, né? E pra mim bateu muito. Falei, cara, vou voltar a operar. Então, parei de recomendar pra poder operar e voltei a operar. E aí, veio aquele negócio. Eu tenho 40 mil alunos. Beleza. Não são todos que operam, porque, né, já passou todo o tempo, tá? Alguns operam, outros não, outros mudaram, né? Beleza. Cara, pra eu ensinar uma coisa, eu tenho que operar. Beleza. Comecei a operar. Agora, quanto que eu vou ganhar de dinheiro para poder me sentir autoridade daqueles alunos? Eu tenho que ganhar mais que eles. Eu penso assim. Sei, posso estar errado? Não, eu penso assim. Então eu tenho que ganhar mais. Então eu comecei a operar, botando metas pequenas, estou voltando a operar agora, não é fácil. Quero ver qualquer analista começar a operar na conta real, foi muito difícil, muito difícil. Mas comecei a operar, até que chegou uma hora eu falei, cara, agora eu vou ter que dar um passo maior. E hoje em dia, graças a Deus, eu opero e acredito eu que eu ganho mais do que a maioria deles. Não é competição. As suas boletas tá bonita, não é competição, não é competição. Mas eu quero... Poxa, eu tenho mentorados, né? Um grupo mais restrito. Cara, eu quero... A meta dos mentorados é que eles possam ganhar pelo menos 10 mil reais por mês inicialmente, depois 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês. Pô, então assim, eu tenho que poder mostrar que eu faço isso pro cara. Senão... Eu tenho que mostrar pra eles no final do mês que eu tenho uma curva de ganhos bonita pra ele falar, cara, esse é meu professor, meu mestre, e olha a curva de ganhos dele, sem fazer besteira, responsabilidade. Então, o que eu busco fazer hoje é poder operar conta real, poder mostrar que é possível você ganhar dinheiro com isso, você se dedicar a estudar, porque eu me dedico, eu estudo muito, eu gasto dinheiro com isso, mas de forma responsável, sem precisar ostentar. Quem quiser ostentar, ostenta. Mas sem precisar ostentar, quer mostrar carrão? Legal, é um prêmio, mas não que você... precisa mostrar aquilo porque você é aquilo. Você não é aquilo, você é você, a sua essência. O resto é uma consequência. Então, essa é a minha política. Eu acredito que, graças a Deus, estamos no caminho. Concordo plenamente. E quando é que o Bitcoin entrou nessa história aí? Ó, eu sempre fui um fã de tecnologia, né? E em 2017, poucas pessoas falavam tanto de Bitcoin, até que começou a subir bastante. Teve algum movimento desses, né? Não sei o que teve, de evento e tal, começou a subir bastante. E aí se popularizou, eu falei, cara, eu vou entrar nessa. Eu lembro que na época, não tinham muitos exchanges aqui no Brasil. Eu lembro que na época tinha muita questão de... A Bitget nem existia em 2017. Não? Não. Em 2018. Caramba. Tinha muito investidor, assim... Investidor não. Tinha muito fã, como hoje ainda tem bastante, né? Mas tinha muito fã, tipo, aqueles nerds de... Bitcoin, sei lá, de tecnologia, né? E aí, numa dessas, não me lembro como, mas alguém me recomendou, né, se cadastrar no exchange, ver como era, tal. Eu falei, cara, vou. Eu me cadastrei no exchange aqui, peguei 10 mil reais, transferi pra conta, comprei Bitcoin, tudo de Bitcoin, não me lembro quanto tava na época e tal, e falei, pensei, vou deixar subir, quando der um lucro bom, eu vendo, pego o dinheiro, transfiro de volta pro meu banco. Por quê? Porque hoje em dia não é mais assim. Mas naquela época, não tinha Pix. Naquela época, eu queria ver, eu queria acreditar naquilo. Ninguém sabia como fazer o processo, né? O processo, será que eu vou conseguir tirar o dinheiro de volta? Será que realmente não é uma... Ou pirâmide? Pirâmide não, mas será que não é uma coisa que vão sumir com o meu dinheiro? Eu queria fazer o processo todo. Então peguei, abri a conta, transferi o dinheiro, comprei Bitcoin, 10 mil reais. E eu lembro que uns 2 meses depois, mais ou menos, meus 10 mil reais passaram a valer 6 mil. Caiu 40%. Cara, 40%. E aí eu falei, e agora? E pro cara do mercado tradicional é muita coisa, 40%. Muito. Cara, é um bear market completo. Completo. E às vezes mais, né? E aí eu falei, o que eu faço? Né? Deu um pouco de nervosismo, né? Todo mundo fica perdendo dinheiro, né? Mas falei, o que eu faço? Porque 10 mil reais em 2017 era muito mais que hoje, né? O que eu faço? Aí eu falei, minha combinação é que eu vou deixar. Se eu perder tudo bem. Não vou querer perder 10 mil reais, óbvio, mas não é um dinheiro que vai me fazer falta, então vou deixar. Beleza, deixei. E aí, poucos meses depois, voltou pro mesmo valor de 10 mil. Falei, ufa, 10 mil. E depois foi subindo. Peguei um bull market bom e meus 10 mil passaram a valer 20 mil reais. Eu vi na minha conta, 20 mil e pouquinho. Falei, cara, consegui. Vendi tudo,
Pena que eu vendi tudo. Podia ter deixado 10 mil pelo menos naquela época, uma conta eu não teria hoje, né? Ah, se tivesse vendido Poxa só o vida. lucro, né? Exatamente. Mas tudo bem. Daria pra comprar, né, muita coisa. E aí, eu transferi o dinheiro. E aí peguei os 10 mil reais de lucro que eu tive, transferi pra minha conta, vendi, transferi minha conta, peguei. E aí eu lembro que eu chamei meus 2 filhos. Na época a gente ia pra Disney. O mais novo tava com 7 anos, e o mais velho com 9. A gente ia pra Disney, eu, os 2 meninos e a minha esposa. E aí eu falei, papai tá pegando os 10 mil reais que eu ganhei com o Bitcoin e comprando o ingresso de todos os parques que a gente vai com esse dinheiro aqui. Aí eles olharam, que legal, pra poder já mostrar pra eles, né? Tudo, investimento, sucesso que a gente teve. É bom mostrar sucesso, né? Investimento, sucesso, mostrar também investimento em cripto, já desde aquela época, pra eles poderem já entrar na cabeça deles um pouquinho. Foi isso, esse foi meu início com o Bitcoin. E tá operando até hoje, né? Sim, sim. A gente tava falando aí nossa posição de Bitcoin agora no momento, né? Depois a gente até dá um spoilerzinho pra galera aí. Mas legal, cara. Eu também, tipo assim, foi um processo parecido. Eu não sei você, mas uma coisa que me chama muita atenção no mercado cripto, fora todo o fundamento por trás, é que eu sou viciado, cara. Eu sou nóia de gráfico. E a hora que eu vejo esse gráfico 24 horas aí, 3 horas da manhã com o volume instalando de negociação, eu fico doido. Cara. Então me apetece muito operar cripto, fazer trade em cripto. E pra você é parecido? Você gosta também de fazer trade em cripto? Tirando o fundamento agora, a parte de trade. Sim. Você acha que é interessante? Você é um cara que gosta muito de operar índice dólar, né? Sim. A parte do fundamento, não fundamento, mas as operações em cripto, você acha tão interessante quanto? Eu acompanho muito o mercado, cripto, bolsa, forex, eu gosto muito de ver tudo, porque essa movimentação é muito grande. Apesar de eu estar mais acostumado, porque é majoritariamente meu público com índice dólar aqui no Brasil, poxa, o mercado de cripto, o mercado de forex, o mercado internacional como um todo, tem muito mais volume que o nosso. E tem muito mais volatilidade que o nosso. Sim. Então, pra você poder ganhar dinheiro, poxa, é muito mais fácil, desde que você saiba, obviamente, o que você está fazendo, né? Então, é muito mais rápido. E muito mais técnico, muitas vezes. E assim, eu vejo uma tendência muito grande disso ser cada vez maior. Eu como acompanho muita gente fora, tenho me comunicado, vejo muito podcast gringo também. E cada vez as pessoas mais se profissionalizando, né, lá fora, com técnicas, com formas de operar muito próximas, que é o que eu tenho usado muito hoje também, muito próximas do racional dos algoritmos, né, dos big players, tal, institucionais. Então, as pessoas estão conseguindo ganhar bastante dinheiro e eu acho que a gente tem condições também de seguir essa linha e chegar lá. Cara, o movimento que eu vejo, eu também opero muito baseado no que os big players estão fazendo. E é o que eu vejo muito no mercado cripto, principalmente de 2018, 2019 pra cá, é a entrada desses players no mercado cripto. Então hoje o que a gente vê, a hora que a gente vê o volume de transação no Bitcoin, cara, é o mesmo cara que tá lá operando no mercado tradicional, o mesmo big player tá aqui também. Então, inclusive, eu sou o cara que opera price action puro também. Tem uma base de estudos aí de Al Brooks, de Thomas Bukowski, dessa galera. E a gente vê muito esses estudos que foram feitos lá no passado, baseado nos institucionais, no market plan e no grande player. E quando você pega o gráfico do Bitcoin dessa época pra cá, a análise que a gente faz hoje é muito mais assertiva do que quando a gente fazia lá em 2017, quando você começou. Porque não tinha tanto institucional. Era um movimento muito puxado por sardinha, por pequeno player. Então, por isso que eu, particularmente, eu gosto muito de operar mercado cripto hoje por conta disso. Legal. Porque tem muito player institucional lá. Legal. Mas você comentou um pouco da sua estratégia aí, que é baseado nesses players também. Mostra pra gente, cara. Beleza. Mostra aí como é que tu opera, como é que é tua estratégia, pra galera aprender um pouco. Bora lá. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Hoje eu utilizo alguns conceitos interessantes, né? Em geral eu faço trades mais curtos, né? Como eu faço day trade principalmente, mas isso serve para todas as visões. Então o que eu faço? Eu uno as escolas, tá? Então eu uno a escola do... Peraí que eu vou botar aqui a tela, botar um pouco maior aqui, só um minutinho. Eu uno a escola do... Opa! Eu uno a escola aqui do Price Action, tá? Então, Al Brooks e por aí vai. E é engraçado, né? Que as escolas uma brigam com a outra. Então, por exemplo, eu já vi muito cara do Price Action falar que a escola de setups, por exemplo, não funciona. Mas eu uso setups também, tá? Que pra mim setups funcionam muito bem e pra mim tá de boa total. Então eu uso setups, tá? Aqui eu tô falando o quê? Setups baseados em backtest que eu faço, algoritmos e por aí vai, que o mercado... Se ele é movimentado majoritariamente por big players que usam algoritmos, então a gente tem que usar também.
Então, pra mim funciona. Eu uso também indicadores, tá? Então, muitas vezes eu uso, por exemplo, média móvel, o que seja, porque pra mim faz sentido eu conseguir visualizar melhor na tela o que está acontecendo através de uma média, ou através de um ponto de suporte e resistência, ou através de traçar na tela alguma coisa. Isso tem a ver com price set, com indicadores. Um Fibonacci, por exemplo, pra mim funciona, tá? E aí, os indicadores, eu uso basicamente a metodologia do Oliver Velez, porque é um Muito trader, bom. cara, um trader, né, nato e, cara, pra mim um cara muito bom. Uhum. Não uso tudo dele, porque algumas coisas não funcionam pro mercado que eu opero aqui no Brasil, mas eu uso bastante coisa dele, então ele se baseia muito em médias. Ele faz muita operação de abertura também, né? Muito, muito. Né? O próprio Fabulous Four que ele faz, entre outros, que funcionam bem, muitas vezes, então eu uso, tá? E, né, eu uso também o conceito que para cripto, com certeza, vai muito bem, para o mercado internacional vai muito bem, que é o conceito do Smart Money Concept, né? Que, cara, posicionamento dos big players e por aí vai. No final das contas, tudo isso aqui é olhado pelos players. Aí, o cara do Smart Money muitas vezes fala, não, pera aí, você vai tradar uma bandeira, né? Bandeira de alta, topo duplo? Não, topo duplo é equal highs, né? Não, você vai romper uma resistência? Não, romper resistência é buy side, né? Não existe isso. Ah, uma pernada de alta, uma onda 1 de alta, né? Aí onda de Elliott. Não, não é uma pernada. Isso aí é uma bullish leg. E por aí vai, entendeu? Por aí vai. Beleza, é engraçado, né? Então, tipo, aí o que eu faço? Aí entra o Larry Williams aí e fala, não, isso aí tudo é um retorno pra média 9. Exatamente, por aí vai. E teve um cara recentemente que me postou no meu Insta, né? Que ele falou, cadê o Larry Williams aí, 9.1? Cadê? Não tem nada disso, né? E eu falei que funcionava, né? A gente fez backtest e tal, então é muito engraçado. Mas tudo bem, o importante é respeitar, as pessoas se respeitarem. Então, assim, eu uso isso, tá? E no final das contas, o próprio conceito, né, do Michael, eu sigo o Michael, vejo o Michael que criou, né, depois, obviamente, Richard Wyckoff foi o primeiro cara que eu vi que falou sobre isso, né, acumulação, distribuição e o conceito do Smart Money, ele fala de homem composto, né, trazido para português, o Big Player, né, e o Michael Huddleston, que é o cara que criou, né, do ICT, do Inner Circle Trading, né, o ICT, eu sigo ele, vejo muita coisa que ele fala, ele fala, né, que tipo, cara, como é que você vai dizer que, por exemplo, um canalzinho que você vai traçar, uma LTB, né, linha de tendência de baixa, por exemplo, não funciona? Claro que funciona. Isso aqui é uma zona de liquidez. O Big Player sabe que aqui a gente vai vender. Ele próprio cria isso. O mercado cai, você acha que a gente está vendendo? Ele próprio cria, porque ele sabe que a gente vai traçar aquilo, vai vender, muitos algoritmos vão fazer isso e, cara, né, ele faz. Então, aí o que eu faço? Aí eu traço uma linha e, para quem é análise técnica, eu falo, não, isso aqui é um canal de baixa, LTB e tal. Para quem é Smart Money, eu falo, não, isso aqui é uma zona de liquidez, né? Então, aqui tem uma order block, né? Aqui tem o Fair Value Gap, que o mercado usa e tal. Então, ó, tem um gap deixado. Só que o Brooks já falava de Fair Value Gap antes do Smart Money falar, né? Então, por aí vai. Então, é interessante a gente ficar sempre de olho, na verdade, do que dá mais certo pra gente. Como a gente consegue visualizar o mercado. Tem gente que só quer ver média móvel. Então, para quem quer ver média móvel, eu vou usar o Oliver Velez, para mim é o que hoje funciona de melhor para mim. Quem não quer ver, quem quer ver price action puro, legal. Eu vou falar, ó, uma bandeira tá aqui, beleza. Só que para a bandeira funcionar, você tem que ver algumas outras variáveis para ver se ela vai funcionar ou não. Então, na minha opinião, em resumo, tudo funciona. Desde que você saiba quando e como usar cada coisa. E não simplesmente aprender um setup e comprar, porque daí eu compro. Perfeito. Aí tu quer terminar de agradar, você coloca uma VWAP naquela máxima ali e fica uma LTB ali, ó, pronto. Com certeza, é isso. Agradou todo mundo. É isso. E hoje, o que eu ensino? Hoje eu ensino um conceito, que é o que eu criei pra mim, baseado em muitas leituras que eu li, eu uni o que pra mim fazia mais sentido. Eu uso um conceito aqui, tá? Que é uma sequência de letrinhas aqui, que pra mim, tá? Funciona muito. Que é o quê? Primeira letra E, que é a estrutura do mercado. Então, para eu poder entrar numa operação, primeiro eu vejo a estrutura do mercado. Eu vejo os conceitos do Smart Money, eu vejo se tem gap, um Fair Value Gap, eu vejo se tem uma zona de liquidez, eu vejo se tem uma order block em cima ou embaixo, eu vejo onde que o mercado pode querer buscar liquidez, né, um stop hunting, se ele vai estopar todo mundo para cima ou não, ou estopar para baixo para buscar liquidez ou não, aquele papa stop da galera, e por aí vai, que isso existe, a gente sabe disso, tá? Então, primeira coisa que eu vejo, estrutura do mercado, tá em tendência, tá lateral, tá no topo,
Eu não vou comprar no topo só porque deu compra. Tá no topo, não vou comprar. E por aí vai, tá? Primeira coisa é estudo do mercado. Segunda, localização. O Brooks, não, Oliver Velez fala muito disso. Qual a localização? Localização 1, 2, 3, tá ancorado? Ele tá fazendo uma barra de ignição ou ele tá fazendo uma barra de exaustão? Vale a pena? Poxa, subiu muito, vou comprar. Cara, tá onde? Então é importante, tá ancorado numa média? Ou seja, se o preço tá perto de uma média, quer dizer que ele tem um espaço para poder ainda, talvez, andar mais. Ou não, depende, né? Mas tem espaço para andar. Então, qual a localização? Então, para mim é muito, muito importante isso. Depois, eu vejo o payoff da operação. Eu sei que a maioria das pessoas que fazem trade, infelizmente, querem fazer um trade rápido. Porque, né, o próprio livro Rápido e Devagar fala isso, mas como é que é? O ser humano, quando tá perdendo, ele fica corajoso, mas quando tá ganhando, fica medroso. Né? Quer limitar. Exato. Não, eu tô ganhando, vou botar no bolso. Lucra no bolso. Lucra no bolso. Mas se você faz isso sempre, matematicamente você não consegue viver. Sim. Né? Então, eu tava mostrando ontem o meu dia de ontem de trade para os meus alunos, né? Eu não tenho aberto números no Instagram, nas redes, porque eu não, acho que cada um sabe da sua vida, né? Não preciso mostrar quanto estou ganhando. Mas eu mandei para os meus alunos da mentoria, né? Aí mandei no nosso grupo de WhatsApp. Aí mostrei e falei, gente, esqueça o valor que eu ganhei. Foque aqui nos índices aqui. E aí eu mostrei para eles o meu fator lucro. Meu fator lucro estava de 6,5. Né? 6,5. Pô, fator lucro altíssimo. Mas em geral, as pessoas botam fator, ganhando 1,2. Então a pessoa perde pra caramba no final. Tipo assim, o cara ganhou 10 mil reais, perdeu 9.800 e ficou com lucro de 200. Tipo, pô, entendeu? Sim. Não faz Só sentido. se desgastou à toa. Exatamente, Né? não faz sentido. Eu bati a meta do dia, 200 reais minha meta, então eu bati. Pô, mas calma aí, cara. Quase morreu do coração, mas matou. Exatamente. Né? Por quê? Porque um cara, quando tá ganhando, ele deixa o trade andar contra. Quando tá perdendo, deixa o trade andar contra, porque vai que volta. Né? Ficar positivo. E quando tá ganhando, ele quer ganhar um lucro, sair logo. Não, lucro no bolso. Pronto. Né? Sabe então... uma coisa que, até comentar legal, uma coisa que me ajudou muito nesse processo? Eu também tinha esse problema, cara. Acho que é normal, todo mundo tem. O Profit, o Vector que você tá mostrando aí pra gente, ele tem uma... Não sei se é um indicador, uma ferramenta, como é que eu posso chamar? Chamado ponto de cobertura. Sim. Que a hora que você tá na operação, se você tá, por exemplo, negativo, o ponto de cobertura mostra o seu break-even, o 0 a 0. Isso é uma desgraça. Eu aconselho todo mundo a tirar esse ponto de cobertura. Porque a vontade de zerar lá é muito grande. E você sai do seu trade system. Você fala, pô, você tinha um alvo antes, só que chega ali no ponto de cobertura, fala, opa, peraí, tô no 0 a 0 aqui, vou zerar. E acontece, e isso atrapalha diretamente no seu risco-retorno, né? É verdade, é verdade. Sobre risco-retorno, então assim, payoff. Eu acho que no mínimo, você tem que ter um payoff de 2 para 1. Né? Então vai entrar numa operação, eu posso ganhar 200 e perder 100. É isso. Perfeito. O ideal, que o Smart Money usa muito isso e muito bem, é que você tenha payoffs muito altos. 5 para 1, 6 para 1, 10 para 1, posso ganhar 1.000 ou perder 100. Pô, imagina. Você pode, cara, se você faz isso e perde 5 vezes seguidas e ganha uma, você já tá positivo muito. Cara, né? deixa eu até fazer um outro comentário. Isso é muito importante. Você comentou assim, o payoff, cara, o mínimo que você deve ter é 2 para 1, concordo plenamente. Até, de repente, o cara que é muito focado em Fibonacci, vai 1,62, por exemplo, ali, beleza, ok. E esse é um dos motivos, muita gente me pergunta isso, eu vou utilizar isso pra falar. Esse é um dos motivos do porquê que opções binárias não dá lucro. O seu payoff nas opções binárias, ela sempre vai ser menor do que 1 para 1. Você sempre vai ganhar, tipo assim, 90 e tantos % pra um loss de 100%. Não vai fechar a conta nunca, cara. Você tem que ser o melhor trader do mundo pra você sair um pouquinho positivo ali. Caramba. Legal você falar isso, porque eu não tenho a menor ideia, nunca fiz opção binária na vida, então eu nem sabe, nem... Você vê, funciona dessa forma. Caramba. Você não consegue ter um risco maior que 1 Então para 1. você nunca vai... Não vai. Então, não e vai. aí, matematicamente, você vai ver que se tem 1 para 1 ou menos, você nunca vai conseguir. Sim. Nunca. Você tem que ter uma taxa de acerto surreal pra conseguir. As pessoas não têm. Eu tava mostrando, né? O meu mês passado, minha curva de ganhos foi uma curva bem boa. Não mostrei valores pros alunos, mas mostrei a curva. E mostrei pra eles que eu ganhei... Minha taxa de acerto foi 43%. 43%. As pessoas pensam, poxa, eu tenho que ganhar 80, 70, 65, 60. Não, foi 43. E mesmo assim Você errou mais do que você acertou. Errei muito mais que acertei. Porque o risco-retorno... Exatamente. Cara, que legal isso. Isso é muito importante. Muito importante. As pessoas querem focar, né, em taxa de acerto, eficácia. Qual a taxa de acerto dessa técnica? Cara, não é taxa de acerto só. Taxa de acerto é importante? Também não vai errar tudo, né? Mas tem que ter,
né? Um ganho bom quando você ganha e uma perda pequena quando você perde. Eu acho que eu até já comentei isso num podcast. Eu conheci um trader uma vez, na época de BTG, um trader de dólar, muito bom, muito bom. E ele tinha uma taxa de acerto de próximo de 10%, cara. É isso. Ele errava muito, ele errava o dia inteiro. Mas lá no fim da tarde ele fazia aquele trade que arregaçava. Porrada. E realmente, tá certo. Não acho mais... Assim, só que tá de acerto, o lado dela, que eu acho que ajuda, é ela segurar o teu mindset. Porque Exatamente, se você erra muito, né? pô, eu vou errar 90% eu vou errar, cara, alguma hora eu vou ficar desesperado. Posso. Então tem que também... Desgasta muito, né? É um desgaste, né? Psicológico complicado. Beleza. Então o payoff é importante. O que eu ia te falar em relação ao payoff, tem 2 ferramentas legais que eu uso, que uma delas é essa aqui, à direita, chamada risco-ganho. Né? A risco-ganho, ela mostra você num trade, você vai fazer, vamos supor, fazer uma compra aqui. Tá? Não deu pra ver a cor, mas eu vou botar uma outra cor aqui. Ela mostra você qual é, né, a tua projeção que você faz. Então, por exemplo, aqui eu poderia perder 6%. Exemplo qualquer, vou botar um zoom maior porque não dá pra ver, né? Aqui eu vou perder... Peraí, gente, desculpa. Vou botar um pouco maior. Aqui eu vou perder 6% para poder ganhar 18%. Então é 3 para 1, por exemplo. Uhum. Então essa ferramenta de risco ganho, quando você entra num trade, né, seja day trade ou swing, você consegue ver, né, melhor para onde pode ir. E a outra coisa legal é definir o teu objetivo. Outra coisa legal também, que você falou muito bem, em relação ao gerenciamento de risco. Então quando você vai fazer um trade, você breca o seu gerenciamento lá. Eu posso fazer no máximo 3 operações por dia, se eu fazer day trade. Ou minha perda máxima é de R$1.000 por dia. Um exemplo qualquer, R$100 por dia. Cara, aquilo vai brecar você. E aí, acabou. Perdeu aquilo, não pode voltar a operar. E aquilo salva vidas, salva famílias. Acho muito importante. Sim, muito importante. Inclusive, pra galera aí do TradingView, que eu sei que é bastante, essa ferramenta aí, como é que chama aí? Risco-ganho. Risco-ganho. No TradingView se chama, tem posição comprada e posição vendida. É a mesma coisa, tá? Fica lá no cantinho esquerdo. Legal. E por último, e não menos importante, o que eu uso aqui, a última letra, é o G. Então, estrutura, localização, payoff e gatilho. Em geral, as pessoas querem ver o gatilho primeiro. Gatilho é o quê? Não. Fez vamos supor, né, para quem trade price action aqui. Poxa, fez um pavio inferior bem grande, né? Agora fez um corpinho aqui em cima, tá fazendo um martelo, né? Ou um bottom tail, né, se for a linguagem do Oliver Velez. Então aqui eu vou comprar, nesse rompimento aqui, com o meu loss aqui embaixo e com o meu gain pelo menos 2 vezes o tamanho desse loss aqui. Então, toma um loss desse tamanho, o gain tem que ser pelo menos 2 vezes aqui, então meu gain estaria aqui. Um exemplo, tá? Qualquer, beleza. Isso é o gatilho. Mas, poxa, será que vale a pena? Será que eu tô numa localização boa? Será que eu tô com uma estrutura do mercado que favorece essa compra? Será que o meu payoff vai valer a pena do meu gain? Eu tenho uma resistência muito grande antes, né? Então, o gatilho, na minha opinião, é a última coisa que você deve olhar antes de entrar numa operação. Que legal. Cara, pra quem assiste o canal já conhece meu operacional, sabe que eu faço da mesma forma. Eu nomeei, o meu se chama de VAP, meu operacional. Legal. Que é divergência do IFR com volume, alvo de FIB e padrão de reversão. Caramba. É um setup de reversão. Legal. E é a mesma coisa, tem que passar por todo o processo. E eu gosto muito desse, de, tipo assim, você colocar processos, o Trade System, né? Você montar o Trade System de uma forma simples, você fala, tem que ter tudo isso daí, tem que ter a eu pague aí certinha pra entrar. É isso, tem que ter. Isso aqui é como se fosse assim, a gente fala, é o nosso chefe. Né, eu boto aqui a Flávia, minha esposa. Então isso aqui, a Flávia deixa eu entrar na operação, porque a estrutura tá boa, a localização tá boa, o payoff tá bom, o gatilho tá bom, então eu posso entrar. Se a Flávia disser não entra, eu sempre falo, né, eu acho importante, cara, entra nas operações que os teus filhos, né, pra quem tem filho, ou a tua esposa, ou marido, ou pais, sei lá, que alguém que você admira, ou que admira você, iria ficar orgulhoso da tua entrada. Né? Eu acho que isso é legal. Cara, a pessoa, você ficar orgulhoso, você olhando um aluno teu, ou um filho teu entrar, você ficaria orgulhoso dele nessa entrada? Então entra. Não ficaria, então não entra. Isso independente de gain e loss, cara. Isso que é o ponto importante. Eu falo pra mim que o loss, na verdade, não é você entrar numa operação que tava no Trade System e você perdeu dinheiro. O loss é você entrar numa operação que não tava no seu Trade System. Mesmo que você ganhe dinheiro. Isso aí. Se tá fora, cara, não é pra você entrar. É loss. É isso aí. Agora, se tu entrou numa operação que tava dentro do Trade System com backtest, um Trade System que você sabe que funciona, que tem uma assertividade legal, e você tomou prejuízo, tá bom, é gain do mesmo jeito. É gain do mesmo jeito, exatamente. E pra mim, gain e loss, né, tem uma conotação que eu, né, evoluí com o tempo, né, amadureci com o tempo, que pra mim, assim, gain é gain, ótimo. E loss, cara,
é gain também. Porque você vai aprender o que você não deve fazer da próxima vez. Sim. Talvez ser ruim em alguma coisa. Então, se você passa a ter uma conotação diferente para o loss também, que as pessoas em geral não querem perder, pessoas em geral não querem lidar com isso, não sabem lidar com o loss, você passa a saber lidar com o loss, cara, a tua vida muda. O loss, eu gosto de pensar ele como uma aula, cara. Uma aula que você pagou. Quanto custou essa aula? Uma loss foi de R$100. Pô, R$100 por essa aula aí que você Isso aí. É isso aí. O mercado te deu. Se você não encara assim, sua aula acaba ficando mais cara. Exatamente. Né? É isso. Beleza. Então, assim, o que eu faço hoje em dia? Eu gosto de pegar o gráfico, botar aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Uhum. Porque pra mim faz mais sentido, pra quem faz 3 também é o que eu gosto. Então, eu venho aqui, botar aqui no gráfico de 60 minutos. E no gráfico de 60, eu traço pontos importantes para curto prazo, para quem for fazer trade. Então, por exemplo, eu venho aqui, né? Aqui a gente sabe que a gente teria uma resistência, né? Então, para a galera ficar feliz, ao invés de usar resistência, eu venho aqui e já boto aqui em cima uma order block. Né? A order block fica doida. Exatamente. Aí a galera do Smart Money fica doida, porque fala, não, esse cara aí é um noob, não pode falar de Smart Money não, o cara não sabe nada e por aí vai. Cara, a gente deixa eu fazer um comentário. Teve uma live que a gente fez, eu opero mais par section, eu não sou muito do... apesar de eu utilizar o conceito de Smart Money, eu não utilizo o conceito de order block e tudo mais. E foi a primeira vez que eu fui falar de order block nessa live, que o cara tava falando. Só que eu utilizo de outra forma, né, indiretamente. E eu comentei lá, eu falei, cara, eu analisava exatamente isso, mas não utilizava order block, não conhecia esse conceito. O cara, nossa! Por quê? É isso, não dá. Você só perde dinheiro no mercado. A galera é doida. Você não sabe fazer nada. A galera é doida. E é engraçado que, assim, eles ouvem alguém falar isso e aí copiam. Sim. Mas mal sabem, se eles forem realmente na raiz da questão, cara, eu me comunico com os caras que fizeram a mentoria do Michael, eu sou alunos dele, eu entrei no grupo deles, estou no Discord deles. E, tipo, eles próprios têm muitas dúvidas sobre, cara, será que o mercado vai? O próprio Michael, quando faz análise no domingo, eu acompanho a análise que ele faz do mercado como um todo, e ele mesmo fala, a gente não tem como dizer para onde o mercado vai, se vai subir, vai cair, não é só, o nosso objetivo não é esse, a gente erra muito, faz parte, o Big Player luta, ele tá no mercado contra a gente, para pegar liquidez nossa, Sim. Então ele vai querer estopar a gente, então a gente tem uma chance grande de ser estopado, faz parte, né? Então eles próprios têm a dúvida, então não existe dono da verdade, né? Então assim, o que eu gosto de traçar no mercado para poder avaliar para onde que ele vai, primeiro eu tiro o zoom, né, para poder ver uma tendência macro. Como o Bitcoin ultimamente está bem lateral, então não tem muito para onde que ele pode ir, né? Eu poderia pegar aqui em cima também, poderia pegar aqui em cima também e trazer uma outra, aqui em cima também teria uma outra zona, né, grosso modo aqui de liquidez importante, né, beleza, de buscar, né, objetivos, né? E aí aqui embaixo, a gente sempre pega o quê? Os pontos de interesse do mercado. Então, o mercado ele é sempre guiado, né, com base em pontos de interesse. Então, se ele veio aqui, por algum motivo, teria que olhar para trás, que ele usou aqui uma resistência, ele já criou uma order block aqui. A gente sabe que aqui é um ponto onde algumas ordens ficaram abertas, contratos ficaram abertos, e agora ele está fazendo um processo chamado de mitigação, ou uma pernada de baixa, ou uma tendência de baixa, que a gente quiser chamar no curto prazo, né? Esse processo de mitigação vai provavelmente acabar inicialmente aqui, que é onde está agora, que é o quê? É o fechamento de um FVG, Fair Value Gap, ou... Ou a gente pode chamar também de um gap deixado no intraday, que o próprio Paul Brooks fala sobre isso, que é esse espaço aqui entre o candle. Aqui a gente teve um imbalance, né, que é o desequilíbrio do mercado subiu muito, então com certeza aqui ficaram contratos abertos, que é exatamente onde está fechando aqui agora. Ponto. Então, se eu faço uma venda aqui, qual vai ser meu objetivo? Possivelmente o objetivo inicial vai ser aqui. E é uma operação que eu tomaria um loss desse tamanho para dar um gain, que daria aqui talvez umas 3 vezes, né? Seria um gain mais ou menos de 3 para 1. Então, uma operação boa. E com isso, né, nosso payoff bom. Então, com isso, eu tenho uma localização boa, porque eu estou no topo. Eu tenho uma estrutura boa, porque o mercado vai buscar aqui um ponto de interesse, o POI, né, Point of Interest do mercado, que é um Fair Value Gap aqui. Agora, eu utilizo também frequência. A frequência do mercado, ela se baseia muito, né, no conceito do Smart Money, que chama de risco, prêmio e zona de equilíbrio, que é o 50%, ou acima de 50% é o prêmio, abaixo é o desconto, comprar barato ou comprar caro, ou vender caro e comprar barato, né? Então aqui em cima, né, se a gente tem essa zona toda aqui, né, do topo até o fundo, aqui no meio do caminho a gente tem os 50%, que é, né, o equilíbrio, aqui em cima
daqui para cima a gente tem a zona de prêmio e aqui embaixo tem a zona de desconto, que nada mais é do que você comprar mais barato e vender mais caro. Então agora ele está entrando aqui na zona de desconto. Então aqui eu encontro, se ele começar a fazer uma reversão, eu encontro um motivo para poder comprar. Porque eu estou vendo já, se por acaso começar a reverter aqui, vai buscar esse próximo topo, que é a order block deixada. Tá? Isso é clássico. E aí, o mais legal da história, que o Smart Money não usa dessa forma, mas eu uso, vou tirar os desenhos todos aqui, mas eu uso, é isso aqui. Eu pego a ferramenta de Fibonacci, vou pegar esse fundo aqui, vou traçar até esse topo aqui, vou deixar só mais grosso para poder conseguir ver na tela. E aí, a gente vê que esse aqui não está configurado totalmente, mas 61. só botar... não, vou só botar mais um nível. Peraí. Mais um nível aqui, que é o... Não sei porque que ele não vem. É 23,6. Opa. 23,6. Vou adicionar aqui. E dou um OK. Pronto. E aí você vai ver que em geral 23,6 é o fechamento do Fair Value Gap, muitas vezes é, e aí também deixa eu estar batendo aqui. Então, se aqui eu começo a encontrar, eu sei que ele está na zona de desconto, se aqui ele começa a fazer, num time frame talvez um pouco menor, de 15 minutos, se ele começa a fazer aqui um processo de reversão e para aqui para mim já é uma compra, para poder buscar essa order block lá em cima. Aí eu vou ter aqui embaixo um loss de 1,5% para um gain de 3%, ou seja, vou ter uma operação aqui quase 3 para 1, né? Mais ou menos 2,5 para 1. É uma operação boa. Ó, como é que ele já parou aqui, já começou. Entendeu? Vou fazer um trade, brincadeira. É isso, basicamente isso. Então, basicamente isso. Então, eu faço a união, eu uso frequência, uso Smart Money, uso... e mais uma coisa legal, queria até te falar, já que você estava falando sobre reversão que você gosta, né? Cara, eu li recentemente, eu compro muito e-book gringo pra poder ver o que a galera tá falando, coisas novas assim. E aí um cara de Smart Money falou uma coisa que eu achei muito interessante, que une muitos nossos pontos, né, quando você olha pra trás, que é o quê? Tava falando sobre o conceito, né, de oco e okoi, né, ombro, cabeça, ombro invertido. Se você for olhar, oco e okoi, nos topos ou fundos, né, muitas vezes acaba sendo a mesma figura de acumulação no fundo ou distribuição no topo de Richard Wyckoff. E a cabeça é exato, tentando ter uma questão mais técnica, né? E a cabeça, que é o mais alto, é exatamente o spring que ele faz, que é o último teste e falha de topo, por exemplo, para depois fazer mais um teste, topar a galera de novo e depois cair. Então eu fico quase que diariamente, quando eu estou fazendo day trade, principalmente, olhando em topos e fundos, formações assim, para poder exatamente entrar na operação. E aí você entra na operação com risco muito baixo, porque você espera fazer o segundo ombro, no segundo ombro ele vai subir um pouquinho, se for embaixo, né? Vai subir um pouquinho, vai vir para fechar o gap que ele deixou, porque já ele deixa um gap, e depois você compra nesse momento com um loss pequenininho e com um gain enorme. Então é legal, tenho feito muito isso. Sim, até quando a gente vai analisar a acumulação de Wyckoff, após a fase do Spring, ele deixa muito claro que tem esse pullbackzinho, que no caso seria o outro ombro. Quer ver isso daí no gráfico agora? Entra aí no gráfico da Chainlink. Bota aí, você vai ver isso aí. Qual código? Link USDT. Deixa aí no gráfico diário. Qual deles? Pode pegar o quinto ali. Esse? Bota um gráfico diário aí. Uau. Aqui? Aí. Surreal. É isso. Pronto. Na cara aí, ó. O springzão aí embaixo, o pullbackzinho ali, que seria o outro ombro, foi embora pra cima. É isso. E é muito bom, porque aqui você estopa todo mundo, aqui o cara vai querer vender de novo, vai ser estopado, vai vender de novo, vai ser estopado. Aí ele simplesmente faz um martelinho, e quem fala muito isso também é o Oliver Velez, que ele fala o seguinte: o mercado ele funciona como um mecanismo vivo, como se fosse um coração. Ele tem contração e expansão. E, em geral, as tendências, é uma das leis dele, né, do Oliver. Em geral, as tendências começam logo depois de um movimento de contração. Então, ele chama de Narrow Range Bar, que é NRB, que é um candle bem estreito, bem pequeno. Então, ele fala, quando você tem um candle bem estreito, bem pequeno, que eu fico caçando também, você pega esse candle, você acredita que ele está no fundo, por exemplo, né? Então, ó, aqui fez um martelinho, né, básico, que é pequenininho, é um loss mínimo, né? Então, tipo, eu vou comprar, mínimo assim, né, proporcional. Então, tipo, vou comprar aqui
com um loss pequeno, cara, com um gain enorme. Olha a tendência, a pernada que ele fez, né? Então, pô, daria pra ficar falando o dia todo de trade aqui. Cara, eu gosto muito do conteúdo do Oliver Velez. Eu gosto. Bastante. Ele só precisa começar a combinar mais a camisa com o boné dele, que é uma desgraça, né? Um de cada cor, pelo amor de Deus. Mas ele é um ótimo trader, cara. Eu gosto muito do Oliver Velez. Muito. Pô, que legal, cara. Eu achei bacana a forma que você junta todo esse conhecimento. Você junta a galera do Smart Money, do Smart Concept, da galera do Price Action puro, das estratégias. Então, realmente muito legal. E funciona. Isso que é o mais importante. Funciona. Eu acho que o principal, né? Eu tava falando ontem com os alunos, eu tive um encontro e eu tava falando com eles assim, né? Tem uma frase, em geral as pessoas querem operar muito. O negócio é operar. Só que, poxa, você não tá aqui pra operar, você tá aqui pra ganhar dinheiro. É bem diferente. Hoje eu não operei. O mercado não deu tempo. O único momento que eu tive operar, tive meia hora, eu olhei o mercado totalmente lateral, porque teve notícias de manhã, vai ter notícia no final do dia, né? Então eu falei, essa semana, a primeira semana do mês é foda, né? Não, cara? muito. Primeira semana pra operar é complicado. Ainda mais começando o mês também. Primeira semana do, exatamente, primeira semana do mês. Aí eu falei, cara, não vou operar. E aí, ontem tava nos alunos, né? Eu lembrei aquela frase do Jess Livermore, que ele fala assim, que tá em tradução livre, não me lembro a frase exatamente, mas ele fala assim, cara, ele fala assim, it was never my, sei lá, não me lembro, my trade, my technical skills, não sei, uma coisa que ele fala, né? Nunca foi minha técnica, nunca foi meu trade. O que sempre foi was my sitting, ou seja, é ele ficar, o banco, a cadeira dele ficar sentado esperando o negócio andar, ou seja, esperando acontecer alguma coisa pra poder entrar. Então as pessoas, em geral, são caçadores de trade, mas não, cara, o trade tem que caçar você, você olhar pra ele e falar, cara, vou entrar, porque realmente esse é o trade. Aí você entra, ganha dinheiro, comemora, fica feliz e pronto, acabou. Não precisa ficar procurando, porque esse não é o caminho. Pô, eu não devia ter te chamado, sabia? A Por quê? galera vai falar que eu tô plagiando você, meu. Tudo que você falou, eu já falei em outros vídeos também. Porque quem treina, fica plagiando o cara aí. É a vida real, não, a vida real, gente. É quem treina, pelo amor de Deus. Pô, mas galera, eu aprendi com esse cara, meu. É uma honra eu estar plagiando. Prazer todo meu, prazer todo meu. Pô, mas que legal, cara. E essa forma que você utiliza pra operar aí cripto, você utiliza também no mercado tradicional? Sim, pra operar índice, dólar, dessa forma também? Total. Funciona em time frames menores? Eu gosto de tradar no 2 minutos e no 5 minutos. Então eu boto 2 telas. Isso aí é peruca? Mesmos indicadores. O quê? É peruca, né, que você usa. Eu? É. Por quê? Não caiu o cabelo, ficar operando 2 minutos ainda? Jeito nenhum, pô. Jeito nenhum. Então, eu uso... Isso foi ótimo. Eu uso 2 minutos e uso 5 minutos. E faço entrada pelo 2 na maioria das vezes. Por quê? O próprio Oliver Velez fala isso. Por quê? Porque no 2 minutos tem loss menor. Perfeito. E aí com isso, né, eu primeiro trago uma taxa para mim de perda pequena, eu trago para mim uma taxa de perda não só em quantidade, mas em qualidade também do trade. Eu não entro em qualquer trade, por mais que o trade esteja lindo, se o loss é muito grande, eu não quero correr esse risco tão grande. E como eu opero quantidades um pouco maiores, cara, pô, perder 5, 10, 15, 20 em um trade que eu botei muito grande, pra mim, pelo menos, faz uma falta. Sim. Então eu prefiro, cara, quero perder, perco um pouco aqui, se perder, mas eu sei que eu posso recuperar depois. Então eu penso muito, toda hora. E se não for pra entrar, eu não entro. Eu prefiro ficar, já aconteceu, de eu ficar 2 horas parado, olhando e não entrar no trade. Só quando deu uma oportunidade eu fui, entrei e aquele trade eu ganhei. Tava mostrando pra você o meu copy trade antes da gente Sim. começar. Sabe quantas operações tem aquele copy trade? Há mais de um ano? Cara, deve ter umas 50 operações. É isso, cara. É isso. Coisa tipo assim, 2 operações por mês. É isso. E sentado, olhando. Eu já tentei operar gráfico de 2 minutos, uma época que eu tava estudando muito Bollinger. E funciona muito, né, as bandas de Bollinger no gráfico de 2 minutos. É o indicado, né, quando a gente estuda. Cara, o que eu ganhei de dinheiro, eu gastei com minoxidil. E finasterida. Foi foda. Gráfico de 2 minutos, eu falei, não é pra mim isso aqui. Realmente não dá, não. Mas o gráfico de 1 hora, cara, é um gráfico que eu gosto bastante de operar, principalmente no mercado cripto. Legal. Bacana, cara. Show de bola. Bom, acho que tá mais que claro o seu operacional. E pra galera que quer aprender um pouco mais sobre a forma que você opera, como é que te acha aí? Quais são os seus canais? Redes sociais. Rodrigo Coelho Oficial. Vai me achar no Insta, YouTube, Twitter, qualquer lugar. Show de bola. Cara, muito obrigado pela sua presença. Pô, uma honra. Muito legal. Gostei do conteúdo que você trouxe, que foi um conteúdo diferente do que vinha até aqui. Geralmente a galera focou mais no setups e no price action. Esse conceito de Smart Money Concept é bem legal, funciona muito bem.
E, pô, espero que a gente possa fazer mais conteúdo junto, fazer uma live aí, de repente, a galera vai gostar desse tipo de conteúdo. Legal, prazer todo meu, obrigado pelo convite e parabéns pelo sucesso, né? Vocês realmente estão fazendo um trabalho muito bom e serão muito bem falados e o que precisar, estamos à disposição. Até a próxima. É isso. E pra galera que tá assistindo os vídeos até agora, não esqueça, devia ter falado isso no começo, esqueci, né? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E toda semana, sexta-feira, sexta ou sábado, depende do editor. Ô, editor, se você não atrasar, é sexta, né? Se você atrasar, é sábado. Depende do editor. O programa aqui, BitGet Traders de Elite, vai ao ar. Muito obrigado, até a próxima e valeu.